E agora, senhoras e senhores, teremos a palestra que tem como título o nome desse evento. A próxima palestra é a palestra A Evolução da Experiência através da Inteligência. Quando eu vi esse título, quando eu vi o título do evento, eu pensei, eles esqueceram de colocar o final. E a Camila já explicou pra gente que não, é inteligência humana, é inteligência artificial. Então recebam com muito entusiasmo Camila Marmário e Eric de volta ao palco do CSX Week. Por favor, sejam bem-vindos, a casa é sua. Obrigado, Bruno. Opa, pessoal, bom dia novamente. Bom dia, pessoal. Para quem não estava aqui, sejam todos bem-vindos. Quem não estava na abertura, né, eu sou o Eric e a Camila, a gente está aqui recebendo vocês e hoje agora é o nosso momento de palestrar, né? Vamos nessa. Vamos lá, você que está com... É verdade, olha. Não, você que está com comando. Vamos nessa. Pessoal, a gente, antes de falar um pouquinho aqui do tema do evento, antes da gente se apresentar, a gente falou na abertura sobre o tema do evento, que tem a ver com a evolução da experiência através da inteligência. E o que a gente quer trazer nesse material para vocês foi a espinha dorsal do que o evento hoje representa. Então, quando a gente fala de inteligência, a gente precisa trazer uma visão um pouco mais ampla desse contexto. Porque, muitas vezes, quando se fala de uma coisa, a gente tende a pegar a outra e jogar no lixo. Então, é como se, de repente, todo mundo estivesse falando de inteligência artificial e a inteligência natural, a nossa inteligência, passou a ficar em segundo plano. E isso é uma coisa que nos incomodou muito no início. E disse, cara, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa mostrar como é que essa inteligência ela se une à artificial. Não uma anula a outra. Então, vamos nessa, vamos começar. Então, essa aqui sou eu, Camila Barbalho. Vocês já conhecem a minha trajetória da área de CX e de CS, né? Mais de 5 anos no mercado. E, além disso, também, além de fazer essa área que vocês tanto conhecem, eu também sou líder do Grupo Mulheres do Brasil, aqui em Recife, onde eu tenho muito orgulho desse trabalho, que é um trabalho voluntário, onde eu tenho a honra de ajudar mulheres maravilhosas pelo Brasil afora. Também sou vice-presidente da CESPRO Pernambuco, PE, e também eu tenho muito orgulho, na verdade estou nesses cargos, também tenho muito orgulho de fazer parte. Eu não vou aqui estender meu currículo não, mas resumidamente essa sou eu. Costumo dizer que eu sou a emoção e o Eric é a razão, né? Eu fiz administração e ele fez engenharia, e a gente acaba se completando aí no meio do caminho. Você que está com passo a passo aí. Estou esperando você terminar. Fazer apresentação no palco em dupla é assim, né? Um tem que dar o toque para o outro. Bom, pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou o Eric Franklin, um dos fundadores do CSX Week. O CSX Week ele é uma iniciativa da Key University, que é uma instituição de ensino que capacita profissionais na metodologia de CS e de CX. O CSX Week ele é um evento educacional, tá? Tanto a edição online quanto a edição presencial. O objetivo aqui realmente é ensinar. Então, como mentores, como professores, a gente traz tanto provocações para que vocês possam evoluir na carreira de vocês. E o CSX Week é uma forma de difundir isso, de uma forma que você consiga aprender com os melhores do mercado, que você consiga aprender o que tem de mais de novidade. Eu sou formado em engenharia da computação, tá? Eu costumo dizer que sou o nerd da relação, e eu entrei na área de cliente porque eu era o técnico que ia com o comercial. O comercial sempre me arrastava. Eu não sei se tem algum técnico aqui que tem esse perfil. Diz, vamos lá comigo para falar com o cliente. Vamos lá comigo falar com o cliente. E quando chegava lá, que o cliente reclamava, o comercial, meu amigo na época, dizia assim, vai lá, resolve aí. E aí eu é que tinha que lidar com aquela situação ali. E toda vez que eu voltava para a empresa, eu dizia assim, cara, tem alguma coisa errada. Porque o pessoal que está em contato com o cliente tem um termômetro diferente de quem está dentro da empresa. O comercial volta, o pessoal de atendimento volta, suporte, e quem está realmente na operação não está tão sensibilizado em relação à dor do cliente. E aquilo ali foi uma coisa que sempre ficou com uma pulguinha atrás da orelha, e foi aí que deu origem à minha trajetória na área de especialista de sucesso do cliente, experiência do cliente. Bom, sem mais delongas, vamos começar. Uma coisa que a gente percebeu é que
alguns dos participantes, eles não conhecem o CSX Week online. Verdade. Não é? A gente Eu viu já ia isso. fazer o jabá do online. Quer fazer? Com você, vai. O jabá do online, gente, isso é aqui. São 20 palestras, lá são 50 palestras com conteúdo de mais alto nível, onde a gente tem a honra de várias pessoas que estão sentadas nessa palestra aqui, já palestraram lá, trazendo a sua vivência na área de CX. São mais de 33 mil inscritos, são uma semana inteira, das 9 da manhã às 18, de palestra, uma atrás da outra. E a gente diz que a gente faz um MBA. A gente entende muito de CX e CS porque a gente assiste todas as palestras. Então, eu convido vocês também a fazer parte do CX Week Online, que é todo meio do ano, né? A última semana de junho. É, junho. E esse ano a gente bateu o nosso recorde de inscritos. A gente teve 33 mil pessoas inscritas no evento. Hoje o CX Week ele é o maior evento de experiência e sucesso do cliente da América Latina. Não tem nada parecido, não tem nada que consiga um público desse tamanho. Eu até brinco, eu sou alvirrubro, né? Quem aqui é de Recife, eu torço pelo Náutico. Ninguém nem se manifesta, tá vendo? Porque é um time... Mas, enfim. O Náutico... Eu vou falar do tempo, hein? Não vou falar do tempo. Estou com tempo, mas eu estou com tempo, não estou lá. Bruno está lá aqui. Fala do Náutico depois. Vou falar do Náutico depois, mas é só o seguinte, só para você ter ideia, meu time tem 20 mil pessoas no estádio. Se a gente quisesse colocar o ano passado dos integrantes, dos participantes do CX Week, a gente não teria conseguido colocar no estádio do Náutico. Mas vamos nessa. Então, vou fazer o seguinte, estrategicamente eu vou trocar com ele de lugar, porque ali aparece o tempo. Ele fala mais do que eu, vocês melhor, perceberam? Melhor. Aí eu vou deixar ele olhando ali para o tempo, para a gente falar todo mundo respeitar o tempo, então vamos nessa. Vamos nessa. Bom, pessoal, rapidinho, eu e a Camila, a gente é coautor do livro Jornada da Experiência do Cliente, junto com alguns colegas que estão aqui também. É um livro muito bacana, porque cada capítulo foi escrito por um profissional, então ele traz a junção de muitos profissionais. Fica aqui a recomendação para vocês, quem não conhece esse livro também. Então, a gente vai falar, como o Eric falou, sobre a evolução da experiência através da inteligência. Como o Bruno bem disse, todo mundo diz assim, Camila, é inteligência artificial? Eu falei, também. Mas, além da inteligência artificial, tem a inteligência humana, que veio muito antes da inteligência artificial, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, e aí, o que eu queria começar a palestra falando sobre um termo que eu acredito que é a razão de todos vocês estarem aqui hoje, que é competência. A gente participou de um evento que estava presente o Robert Chiniachik. E o Robert Chiniachik falou essa frase aqui: competência é a sua capacidade de integrar conhecimento, estratégia e ação para atingir uma meta. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu disse, cara, isso que ele está falando faz total sentido e se aplica a muitos mercados, a muitos segmentos, inclusive no CX. Porque o que a gente espera, na verdade, no final das contas, ao participar de eventos como esse, é se tornar pessoas mais competentes. Vocês vieram aqui para se qualificar e sair pessoas mais competentes. O que acontece muitas vezes é que, para nos tornar mais competentes, a gente precisa fazer a soma desses 3 ingredientes. Conhecimento, que é o que a gente está trazendo aqui para vocês. Estratégia, que a gente traz para vocês junto com outros palestrantes também. Mas precisa ter a ação. Ou seja, você precisa colocar em prática isso que você está aprendendo para que você consiga atingir um resultado e uma meta. E aí, quando a gente fala dessa competência... A gente fala da importância de não apenas atender o cliente, mas dar resultado. Ele fala assim, como assim, Camila? Por exemplo, quando eu vou no médico, eu não quero que ele me passe uma receita, eu quero que ele cure o meu problema. Quando eu vou no advogado, eu não quero que ele me acalme, eu quero que ele ganhe também a causa. Então, mais do que atender bem um cliente, é você dar resultado para ele. A gente está falando sobre emagrecimento, né? Ele falou assim, pô, nutricionista. Quando eu vou no nutricionista, que ele passa aquela dieta lá que passa para todo mundo, não resolve. Eu quero uma dieta que realmente resolva o meu problema. Então, o que vocês têm que pensar como profissional é atender bem, já é o arroz com feijão, mas você precisa resolver o problema do cliente. E esse ponto, ligando ele com a competência, perceba o seguinte: a sua competência, o objetivo dela é entregar um resultado. Então,
Só para a gente fazer um exemplo prático aqui. Quando a gente vai buscar um médico, né, como a Camila trouxe, a gente quer buscar a cura, ou no mínimo uma melhora. E esse processo, muitas vezes, a pessoa está focada só no atendimento. Fala muito, atender bem o cliente, encantar o cliente no atendimento. Mas encantar o cliente no atendimento não é necessariamente entregar um resultado para ele. Então, é isso que vocês têm que ter em mente. Então, eu gosto de citar muito um exemplo que aconteceu comigo na prática. Eu estava num shopping center e eu fui comprar num quiosque desse com esse aqui. E a pessoa me vendeu um shampoo. Eu nunca tinha comprado um shampoo num quiosque de shopping. E fui para casa, usei o shampoo. 3 dias depois, eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp. E aí, deu certo? Funcionou? Gostou do produto? Nossa, quem faz isso hoje em dia, né? Eu fiquei abismado. Assim, eu nunca comprei um shampoo na minha vida para alguém fazer um follow-up comigo para saber se tinha dado certo. Fica aí. Veja, isso é atendimento, mas ela estava focada no resultado. Porque atender por atender, ela atendeu bem, mas ela ficou preocupada com o resultado. Então, é isso que vocês têm que ter em mente. Isso quando a serve gente para traz o tudo, produto. né, na vida. Quando você... até quem aqui já recebeu follow-up de médico perguntando se você estava bem? Alguém já recebeu? E aí? Olha, tá melhorando É o isso follow-up aí. do médico. Então, vamos passar. E aí, a ideia é que existe formas de melhorar esse atendimento. Né? Fala assim, poxa, Camila, mas eu atendo muitos clientes por dia. Não tem como eu dar follow-up para todos os clientes. E por isso existe a inteligência artificial. Mas nada substitui a inteligência natural, que é tudo que você aprendeu ao longo dos anos da sua vida. Bom, quando a gente fala de atingir resultado, pense o seguinte: eu preciso ter competência para ajudar meu cliente a atingir um resultado. Para atingir esse resultado, hoje você tem a sua própria inteligência e você tem a inteligência artificial para lhe ajudar. Então, você está municiado de ferramentas. A pergunta é, o que é que você faz com essas ferramentas? Onde você aplica isso? Então, às vezes, não adianta nada você ter um arsenal se você não sabe onde você vai aplicar isso. Esse é um material da Key University, onde a gente criou o que a gente chama de fatores humanos que influenciam a experiência do cliente. Depois de muito trabalho, a gente chegou nessa simplificação desses fatores humanos. E eu queria explicar isso para vocês aqui. Imagina o seguinte: num primeiro momento, quando a gente pensa em experiência humana, pense numa delimitação. Quando você desenha um círculo, um retângulo, o que é que você faz nesse desenho? Na verdade, você está estabelecendo um limite. O que está fora do desenho, do círculo, o que está dentro desse círculo. Esse limite é exatamente a expectativa do cliente. As expectativas é o que você estabelece como limite. Dentro desse limite, que é o acordo que você faz com o cliente, você vai ter as emoções. As emoções, elas só são geradas a partir de um limite pré-estabelecido. Se a sua encomenda chegou no dia 20, eu vou ficar triste ou vou ficar alegre, vou ficar com raiva? Não sei. Depende do limite que foi estabelecido. Se o limite estabelecido foi 18, eu recebi dia 20, aí eu vou ficar chateado. Se eu estabeleci o limite dia 18 e recebi dia 16, eu vou ficar feliz. Então veja que a expectativa, ela é uma definição de limites. Vocês precisam aprender a definir expectativas. Dentro da expectativa, você vai ter as emoções, como eu acabei de falar. Toda emoção é gerada a partir de uma expectativa pré-definida. E, por fim, você tem um sentimento que eu gosto de dizer que ele é um sentimento mais sublime, que tem a ver com empatia. Empatia, ele é o crème de la crème da emoção, porque empatia vai muito mais do que você simplesmente se colocar no lugar da outra pessoa. É você entender um pouco mais, é o que nos torna humano. Por exemplo, uma máquina ser empática, a gente vai ver daqui a pouquinho, é mais difícil. O que faz você ser uma pessoa muito diferenciada para atingir resultado é a sua capacidade de empatia. E essa capacidade de empatia você tem que investir nela. Você não pode fazer, tipo assim, eu consigo ganhar do computador no xadrez? Não, então beleza. O que é que eu consigo ganhar dele? Eu consigo ganhar dele na empatia, então vai nela. Eu vou usar a minha empatia para ir mais rápido aqui, porque vamos nosso nessa. tempo tá... Não, eu estou tranquilo aqui. Tá daquele jeito. Vamos embora. Vamos nessa, gente. E como a inteligência impacta nos fatores humanos da experiência do cliente?
Então né? vamos nessa. Através da empatia, como o Eric está falando. A empatia em CX é responder adequadamente às emoções dos clientes. Como assim responder adequadamente às emoções do cliente? Entender as emoções dele faz com que você consiga ter mais empatia. Vou dar um exemplo real que aconteceu ontem à noite aqui no Castelo. Toda vez que a gente vai fazer o evento, no dia anterior, a gente vem ver como é que está a plateia, né? Como é que está toda a montagem. E Eric chegou aqui nervoso, né? Com aquela angústia no coração. Não, olha, as cadeiras assim, não sei o quê. Aí a equipe viu que ele estava ansioso, falou, calma, a gente resolve. Como é que você quer que a gente faça? Então, ter empatia e entender que ele estava emocionalmente abalado porque ele queria que ficasse tudo muito bonito e ele foi um pouco mais grosseiro do que normalmente ele foi, as pessoas saberem que ele estava assim fez com que tivesse uma reação diferente. Fica tranquilo, Eric, como é que a gente vai fazer? Como é que você gostaria que a gente fizesse? Você quer que puxe mais para frente? Quer que puxe mais para trás? Qual a sua ideia? E aí a gente conseguiu resolver todas as coisas que estavam acontecendo. Mas ter empatia é responder adequadamente à emoção que aquele cliente está sentindo naquela hora. Parece simples e fácil, mas na prática a gente não consegue perceber se aquele cliente está chateado, irritado, emocionado, angustiado, com raiva. Porque, para quem não conhece o contexto, se ele chega aqui, gente, como assim essas cadeiras estão assim? A pessoa fala, oxe, está do jeito que estava ano passado, vamos supor. Mas como a pessoa sabe que ele está ansioso porque ele quer que seja o melhor evento, calma, vamos fazer do jeitinho que você quer. Então, isso é ter empatia, é se colocar no lugar do outro, é ver uma pessoa idosa e ceder o lugar para ela sentar. É coisas simples e sutis que faz total diferença. Isso aí. Bom, e isso que torna você humano, me torna humano, e como a Camila falou, é a gente entender o contexto. Veja que eu consigo ver uma idosa ou uma mulher grávida e oferecer o meu lugar para ela sentar. Antes que o problema aconteça, antes que o desconforto aconteça, porque eu consigo ler informações sem precisar ter inputs, né? A gente humano, a gente consegue captar só no olhar. A máquina, o que é que ela vai precisar? Você tem aqui uma capacidade hoje de analisar comportamentos e preferências. Então, sei lá, você navega na internet. Se você está navegando na internet, você tem lá comportamentos que estão traqueados, né, estão rastreados. E tem uma coisa que todo mundo fala, que é o exemplo clássico do Netflix. Todo mundo tem um Netflix diferente do outro. E esse exemplo, o que mais me cansa nele é o seguinte, é que todo mundo já ouviu esse exemplo, mas poucas pessoas aplicam isso na prática. Vou dar um exemplo muito simples. Talvez muitos de vocês aqui possuam empresas de software, empresas de sistemas, e que o sistema de vocês possui, sei lá, 200 funções, e o cliente só usa 20. Mas ele é obrigado a ter que navegar num menu que tem, você abre lá, relatório, aí tem 20 relatórios, 50 relatórios. Você sabe o que o cliente usa. O cliente está dizendo para você que ele só usa 3 relatórios. Por que danado ele tem que navegar o site inteiro, o programa inteiro, para conseguir ter esses 3 relatórios? Se você tem essa informação. Então, é bonito dizer assim, eu sento no Netflix e o Netflix sabe o que eu quero. Pô, você também tem isso no seu negócio. O cliente está dizendo para você. Então, você pode usar a inteligência artificial para analisar esses comportamentos e fazer recomendação relevante. Mas recomendação relevante, pessoal, eu até brinco dizendo o seguinte, não precisa nem de inteligência artificial. Se você tiver um botão favorito, relatório favorito. Não tem inteligência artificial nisso, não. É só marcar, favorito. E tem uma aba, mostrar meus favoritos. Você está usando a sua inteligência humana para fazer uma coisa muito simples para criar uma personalização. Então, existe um feijão com arroz de personalização que a IA ela pode fazer muito mais coisa, mas tem muito dever de casa para ser feito. E essa resposta contextual que a Camila falou agora, olha, tem uma pessoa grávida, eu vou lá e cedo o lugar. Como é que um software faz isso? Ou como é que a inteligência artificial faz isso? Eu pago o boleto atrasado todo mês. Todo mês. Todo mês. Quem aqui paga boleto atrasado? Cara, eu sou. Tem um bocado de gente aqui, né? Imagina o seguinte. É inteligência artificial básica, tá? Inteligência artificial básica. O software diz para você o seguinte, olha, estou percebendo que você está pagando boleto atrasado todo mês. Quer botar em débito automático? Quer configurar um alerta para eu mandar para você? Tipo, veja que é uma sutileza. Mas, de repente,
Aí, não gosto de débito automático. Beleza, mês que vem eu pago atrasado de novo, mês que vem eu pago atrasado de novo. Aí o software diz assim, olha, você já pagou de multa R$300. Quer botar em débito automático? Eu disse, putz, é verdade, eu vou botar em débito automático. Ele me convenceu. Percebe que é responder ao contexto. Isso é onde você consegue utilizar a inteligência artificial no dia a dia, no feijão com arroz. Vamos seguir. E aí está o contexto que a gente está dizendo, inteligência artificial com inteligência humana que vai dando aí o tempero. E aí, gente, qual é o papel das emoções no negócio? É construir confiança, é obter lealdade. Como assim? A partir do momento que você sempre é sincero comigo, a tendência é que eu seja leal a você e compre mais de você. Eu gosto sempre de dar exemplos pessoais, então vou dar o exemplo aqui do Castelo. O CX Week, ele sempre tem a mesma equipe, desde a primeira edição, porque eles sempre foram muito sinceros com a gente. Se uma coisa der errado, eles olham para mim, Camila, deu errado, não tem o que fazer, vamos para o plano B. Ou eles me passam muito segurança, Camila, fica tranquila que vai dar certo, e dá certo. Nenhum momento, em nenhuma das 3 edições aconteceu dele dizer que ia acontecer algo e não aconteceria. Então, ter essa lealdade, ter essa confiança, constrói esse relacionamento, né? As emoções é o que eu estou sentindo. Se eu sinto que eu posso confiar quando eu falo assim, Bruno, a gente chamou o Bruno para ser mestre de cerimônia. Eu falei, Bruno, você é palestrante, não passa do tempo não, que ele falou. Aí ele falou, deixa comigo. Eu falei assim, olha, eu confio em você. E eu confio, de fato, que ele vai conseguir entregar. Então, isso faz diferença, porque se ele entregar hoje, amanhã eu chamo ele de novo. E se ele entregar amanhã, amanhã eu chamo ele de novo, de novo. E assim serve para todos os negócios da gente. A lealdade, as emoções, faz com que você gere conexões e faz com que você gere fidelidade que vai para a vida inteira. Acredito que o CX Week, a equipe que faz esse evento acontecer, vai estar com a gente em todas as edições, enquanto ele existir. Isso é muito interessante, porque a gente ouve muito falar de experiência do cliente e existe um lado romântico, né, que vocês todos já ouviram, e durante muito tempo parece que o mercado focou muito nisso, nesse lado romântico do CX e do CS. O CS, ele de certa forma, ele sempre foi muito focado em resultado. Quem é do CS sabe disso. CS tem meta no pescoço ali o tempo todo e tem upsell, cross-sell, enfim. CS nunca teve, eu digo que CS nunca teve a colher de chá que o CX teve ali. Eu acho que o CS sempre teve que mostrar resultado. O CX, ele teve um lado, eu acho, muito romântico, e eu acho que o mercado está se modificando para entregar cada vez mais resultado. Então, isso que a Camila trouxe aqui, no final das contas, dizer assim, qual é a emoção número 1 de encantar o cliente? Encantar o cliente, fazer ele ficar memorável, não sei o quê, e aquelas coisas todas que você já conhece. A única confiança, ou melhor, o único sentimento que você tem que trabalhar é confiança. Porque essa confiança vai gerar lealdade, que gera recompra. Gera você comprar de novo, comprar de novo, comprar de novo, indicar, recomendar, defender a marca. Então, essa é a estratégia básica da emoção no negócio. E aí, quando a gente traz a inteligência artificial, uma provocação que eu queria trazer para vocês é o seguinte, qual é o impacto da IA nas emoções? A gente viu, na edição online desse ano, uma avalanche de informação sobre inteligência artificial assim, assustadora. Eu vi coisas assim que eu não imaginava nem que existia. Vou dar alguns exemplos muito simples para vocês. Aqui, quantos de vocês aqui aplicam NPS? Quantos de vocês aqui, a ferramenta de NPS de vocês analisa o sentimento do cliente? Percebe que é um número menor. Então, algumas pessoas dizem, sentimento como assim? É aquela resposta que ele escreveu, aquele comentário. Você tem uma máquina que analisa e diz assim, ele está chateado, ele está frustrado. Então, aí você faz, mas eu consigo fazer isso sozinho, mas você não consegue fazer isso em escala. Imagina você receber milhares de respostas escritas manualmente. Como é que você vai fazer isso? Então, a máquina hoje, né, através da inteligência artificial, você consegue analisar esse sentimento, porque você consegue analisar grandes volumes de dados. E teve uma demonstração ao vivo muito interessante, porque eu fiquei me perguntando, como é que a máquina analisa sentimento? E teve um dos palestrantes que demonstrou isso na prática, a IA, analisando o sentimento. E, basicamente, ela analisa as palavras, ela analisa o tom de agressividade dessa palavra, ela analisa a correlação dessas palavras, e a máquina tem inteligência suficiente para dizer, olha,
essas palavras, nesse contexto, significam raiva, significam frustração. E aí, como é que a gente pode fazer uma resposta adequada a esse sentimento? Então, imagina o seguinte. Talvez vocês já tenham tido experiências com chatbots, né, aqueles assistentes virtuais, que não tenha sido muito agradável. Mas como é que normalmente acontece o transbordo? Né? Quem é aqui da área de atendimento sabe o que eu estou falando. Você está lá falando com o cliente. Tá. Aí a máquina não consegue resolver o seu problema. Aí você tenta. Ela, não entendi. Aí você tenta de novo. Não entendi. Aí você diz, me fala com a atendente. Ela faz, não, peraí, só um minutinho. Tenta explicar de novo para mim. Cara, eu já expliquei 3 vezes, tu não entendeu, passa para o atendente, pelo amor de Deus. Então, a máquina fica insistindo. Outro dia eu peguei um atendimento desse, cara, e fiquei pé da vida com isso. De como é que é isso? E aí, onde é que a gente analisa aqui? Veja, agora vamos pegar o seguinte sentimento. Eu vou ser a chata do tempo. Não, rapidinho, para não perder o raciocínio. Estou com tempo, não estou com tempo. Tem não, é o tempo esgotado. Não, mas eu estou com tempo lá com o Bruno. Bruno é o senhor do tempo. Bom, só para fechar o raciocínio. Pensa o seguinte, você acabou de escrever uma mensagem no chat altamente grosseira, altamente irritado. O chatbot, num momento desse, ele não tem que pensar 2 vezes, não. Ele tem que detectar que você está frustrado e dizer assim, olha, eu não sou a melhor opção para lidar com você. Vou passar você por um atendente humano. Então, ao invés de ficar insistindo, sabe? Então, essa é a sacada. Mas vamos nessa. Então, passando aqui rapidamente, como lidar com as expectativas do cliente de forma inteligente? Conheça as necessidades do cliente. Quando você entende o que ele quer, você consegue entregar. Se eu quero, eu quero receber um relatório com as informações completas, eu quero receber esse relatório com as informações completas. Não adianta só me dar o tópico das relações, eu quero tudo. Então, entender as necessidades faz com que você traga uma expectativa, né, do cliente. Comunicar com clareza os benefícios dos produtos. Gente, eu digo que o óbvio precisa ser dito. As pessoas ficam perguntando, mas precisa falar? Sim, precisa falar, precisa sim gerar a experiência, né? Alinhar as expectativas do que você vai entregar e do que ele vai receber. Um outro ponto é evitar decepções e desconfiança. E quando eu falo decepções e desconfiança, é o seguinte, é muito importante que você seja leal ao seu cliente. Quando não der para fazer alguma coisa, você fala, Camila, não dá para fazer. Eu posso ficar até chateado nesse primeiro momento, mas você vai ganhar meu respeito, porque você foi sincero comigo. Você falou, não dá para fazer. Vamos pensar no plano B, no plano C ou no plano D? Então, é muito importante evitar esse tipo de decepção, porque uma vez que você diz para ele que vai entregar e não entrega, ter a confiança de novo desse cliente é muito difícil. Um outro ponto é superar as expectativas. Isso todo mundo já sabe, é dar mais do que se oferece. Como, por exemplo, a Amazon faz isso muito bem. Eu compro um livro na Amazon, ele diz que vai entregar daqui 3 dias e eu recebo amanhã. Então, é exatamente isso. De forma muito simples e fácil, essa é as expectativas de forma inteligente que você pode melhorar imediatamente nos seus negócios. Bom, pessoal, e aqui, sendo breve nessa parte de expectativa, não tem muito o que a gente acrescentar de IA, porque eu diria que expectativa é a parte mais fácil de você lidar com IA. Porque a expectativa, que é esse limite, né, que a gente estabelece com o cliente, a IA ela consegue hoje fazer um processamento, né? Quem já está usando aqui ChatGPT, quem está usando já percebe isso, tipo, coisas que você levaria semanas para fazer, hoje você já consegue fazer com alguns cliques. Então, inegavelmente, nas expectativas, a IA ela melhora muito a sua eficiência operacional, e eu não quero me alongar nisso, mas eu queria trazer só um ponto, que é essa questão da previsão de necessidades. A IA ela consegue prever necessidades e se antecipar. Então, por exemplo, prever uma manutenção, prever uma atualização do sistema, prever problemas, de certa forma, e se antecipar com o cliente. Quando você faz isso, você está gerenciando muito bem as suas expectativas. E aí, gente, fica a pergunta de 1 milhão. Como encontrar o equilíbrio entre a inteligência humana e artificial para maximizar a experiência do seu cliente? Essa é a pergunta que todo mundo deve se fazer. E aí eu vou deixar a Eric responder de forma bem breve. Pois é, bem breve. Vou responder de maneira bem breve. Esse equilíbrio, eu acho que encontrar esse equilíbrio é exatamente o motivo desse evento. É a gente conseguir realmente trazer
um aprendizado diferente. Eu fui pesquisar sobre esse equilíbrio e a conclusão que eu cheguei foi essa. A única forma de você, hoje, trazer um equilíbrio entre inteligência artificial e inteligência humana é você ter uma mentalidade de aprendizado contínuo. É a única forma. Sendo que acrescentou um ingrediente na conta. Antigamente, você só se preocupava com o seu aprendizado. O aprendizado da sua equipe. É o meu autodesenvolvimento. Agora você tem mais um filho. A sua IA. A IA que você usa na sua empresa, ela vai precisar também ser treinada. Então, agora você tem que treinar você, sua equipe e a sua IA. E a única forma de você se diferenciar no mercado, porque qual é, dessas três coisas que eu falei aqui, qual é o elemento em comum? Aprendizado. Não tem jeito. Aprendizado é o atendimento comum. E aí a gente trouxe aqui para vocês uma coisa que a nossa equipe preparou. Gente, foi de maneira muito inteligência surpresa, artificial. né? A gente ficou muito feliz. Foi uma surpresa. Um fornecedor nosso, tá? Superando as expectativas. Ele foi contratado para uma coisa e nos entregou várias outras. E uma delas foi essa. O que vocês vão ouvir agora foi criado 100% por inteligência artificial para esse evento. Eu trouxe esse cidadão aqui, quem não conhece, ele é o Beethoven, tá? E o que é que ele está fazendo aí é porque o Beethoven, ele acredita nessa ideia. Ele era o cara que ensaiava e estudava música todo dia, sem pausa. Então, agora, vamos ver faz isso. O que é que a equipe preparou aqui. Quando a lógica encontra emoção, criamos o amanhã com inovação. Somos parte do que está por vir. CSX do